Olá, viajantes! Esse é o nosso vídeo das 5 realidades sobre a nossa viagem à Romênia. Lembrando que os pontos que a gente sempre cita são os seguintes: local, pessoas, comidas e bebidas, preços, os prós e os contras do local. Então vamos ao primeiro ponto, local. Se vocês olharem o nosso vídeo das expectativas, eu errei porque eu estava imaginando uma coisa e na verdade a gente encontrou outra. O que a gente encontrou foi um país com muitos traços do comunismo. E lembrando que a gente visitou 3 cidades. A gente começou por Bucareste, depois a gente foi para Sibiu e depois para Timișoara. Aí a Paula pode explicar um pouco a diferença. Eu acertei um pouco, né, na parte das expectativas, porque a gente tem que dividir a Romênia que a gente conheceu em 2 partes. Bucareste é uma cidade grande, enorme, é uma bela metrópole, mas com traços muito fortes comunistas. Inclusive lá fica o maior parlamento da Europa. Ele só perde em tamanho para o Pentágono dos Estados Unidos, né, do mundo inclusive. Então é uma cidade totalmente diferente de Sibiu e de Timișoara, que são cidades pequenas, menores e com uma arquitetura e traços muito mais antigos do que Bucareste, porque parte de Bucareste foi destruída por causa do comunismo. Então são cidades bem diferentes. Vou deixar nos cards para vocês o vídeo que a gente explica um pouco sobre o comunismo e também o vídeo das nossas expectativas para vocês acompanharem junto com a gente, onde a gente acertou e onde a gente errou. E vale a pena vocês olharem nos nossos vídeos, porque tem vídeos tanto de Bucareste, vídeos de Sibiu e vídeos de Timișoara, onde vocês podem ver as diferenças. É bem perceptível as diferenças. Bom, agora o segundo item na lista, que são pessoas, e nessa eu errei. Como eu disse no vídeo de expectativas, eu gostaria mesmo de vir aqui nas realidades e falar que eu errei feio, e realmente eu errei feio, eles não são carrancudos. Não, não. E outro ponto que a gente errou, que a gente explicou no vídeo de expectativas, que a gente achou que eles iam ser um pouco parecidos com o brasileiro, mas um pouco parecido no jeitinho brasileiro, por causa da questão do táxi, né? Que todo romeno fala para não pegar o táxi, porque eles tentam te passar para trás. Então a gente criou isso e não foi nada disso. O pessoal romeno é super gente boa. Eles são muito parecidos com os brasileiros em termos assim de serem receptíveis, mais calorosos. A gente se sentiu muito no Brasil. A parte dos táxis em Bucareste é uma realidade, né? Realmente, se você puder evitar pegar o táxi em Bucareste, infelizmente é uma realidade, porque inclusive locais falaram isso pra gente: não pega porque eles vão enganar vocês, eles vão dar um jeito. Então é uma pena, né? Mas tirando isso, tirando essa parte, foi tudo muito bacana, né? Em termos de pessoas, nós saímos à noite, fomos em barzinho, fizemos amizade com o nosso host, então foi muito, muito acolhedor. Em Bucareste teve uma noite que a gente saiu com um anfitrião do nosso apartamento. Em Sibiu também, o dono do apartamento morava com a mãe em cima, então a gente ficava conversando direto. E assim, não tinha nada de jeitinho brasileiro, essas coisas não. Eles são super de boa, a gente se sentiu super seguro, não teve nenhuma tentativa de extorsão, passar para trás, essas coisas. Até agora, desde que a gente saiu do Brasil, pelos países que a gente passou, segurança total, né? Total. Tem uma coisa muito curiosa que eu tinha até anotado para contar quando a gente chegasse em pessoas. Na Romênia, eu não vou generalizar, não são todas as mulheres, mas grande parte das mulheres que dava assim não foi nem que a gente reparou, era perceptível, elas não usam sutiã.
É uma coisa assim, né, que a gente acabou vendo naturalmente, e não tô generalizando realmente, mas a grande maioria, assim, nós vimos muitas, não é tão comum isso no Brasil. É, porque mas... no Brasil você não vê ninguém, né? Praticamente sem sutiã. Muito comum. Então quando você vê uma, duas, você já repara, eu falei, pô, você reparou que a mulher tava... elas não usam sutiã. A gente não tá julgando, não, é só realmente uma curiosidade, né, que a gente trouxe. Observação. Tudo que a gente observa, assim, de muito diferente do Brasil, a gente anota para depois contar para vocês. E uma outra curiosidade falando de pessoas é o idioma deles, como é parecido com o italiano. Pra gente que não entende nada, sonoramente é muito parecido mesmo. E não só sonoramente, como você falou, mas muitas palavras é parecido, né? A escrita, né? A escrita, tem muitas palavras que você bate o olho e você sabe o que é e você consegue associar. Bom, e vamos ao terceiro ponto agora, que é comidas e bebidas. Quando a gente gravou o vídeo de expectativas, sinceramente eu não tinha noção do que encontrar. E assim, tem duas coisas que eu lembro agora, que a gente comeu diferente. Uma é o prato salgado, que é o miti, que é tipo imagine um kafta. Aquele kafta que tem no Brasil, é muito parecido, né? É muito parecido com uma kafta. Então é tipo uma linguiça muito bem temperada, muito saborosa, eles comem bastante isso. A gente foi num restaurante no aniversário de casamento nosso, e aí a gente viu no cardápio, lá tinha esse miti, tinha o joelho do porco, tinha batata, legumes, alguns pratos com cortes de carne, então não foge muito, assim, não tem nada... não tem nada muito de diferente, inclusive eu achei a comida muito parecida com a do Brasil também, tirando arroz e feijão que eles não comem juntos, né, mas tem feijão no mercado, tem arroz, a comida, o tempero também é muito parecido com o tempero brasileiro, ele tem um pouquinho de pimenta que talvez nem todo o Brasil esteja acostumado, mas eu achei a comida assim muito tranquila de comer tudo. Não teve nada assim que foi super diferente e tal. Não. A gente experimentou uma sobremesa diferente, que era um bolinho assim, parecia um donut. Parecia um donut. Parecia um donut. E... um sour cream por cima. Sour cream, aí no nosso vinha uma calda de ameixa. Vamos deixar a foto, né, pro pessoal ver, a gente deixa a foto pro pessoal ver. A cara não é tão bonita e o gosto também, pra mim, não foi lá muito incrível. É engraçado o word by two, né? Eu já achei a cara legal e gostei do sabor. Não, a hora que ele chega na mesa, o prato é muito bonito. Na foto ele não fica tão simpático. Então é isso, vamos melhorar. Na foto ele não fica tão simpático, mas na mesa ele é muito bonito. Mas eu achei ok, é pesado pra mim, não sei. Não pediria de novo, mas valeu pra provar com certeza. Então assim... Resumindo, não teve nada que chamou atenção de muito diferente. Eu acho que mais chamou atenção no apartamento que a gente ficou lá em Sibiu. Tinha uma árvore com uma frutinha, eu não lembro o nome agora. E a gente experimentou, parecia uma azeitona verde, uma cerola verde. Na verdade, poucas pessoas vão saber o que é isso, mas tinha gosto de araçá. Não, pode ser que tenha tinha gente gosto que de araçá, mas... essa frutinha é da família do pêssego e da ameixa. Então... não teve nada muito diferente, né? Não teve nada muito caro a ponto da gente se surpreender, nada muito barato a ponto de se surpreender. Bebidas também, o preço eram ok. Bebida continua a cerveja sendo muito mais barato que no Brasil. Convertendo em reais, às vezes achava uma lata de meio litro por menos de R$2, R$2,50. Então... as latas quase sempre são meio litro aqui. Na parte de vinhos, eu bebi bons vinhos, que a garrafa ficou aí em torno de R$15. E eu tô bebendo vinho de todo o país, sempre um vinho branco, e eu tento escolher sempre uma uva mais conhecida, mas também não eram vinhos nem espetaculares e nem ruins. Eu vou falar que tá do bom pra ótimo, mas nada muito absurdo, nem de preço, nem de sabor diferente. Bom, terceiro ponto agora, preços. Não fugiu muito ali, comparando tanto com o país anterior, Bulgária, quanto com o Brasil. A gente ficou ali mais ou menos.
Então não teve nenhuma mudança, nossa, paguei muito mais barato ou muito mais caro. Para vocês terem uma real noção, assim, do gasto, a gente gastaria no Brasil exatamente o que a gente gastou na Romênia. Leve em consideração que a Romênia foi o país mais parecido com o Brasil que a gente já esteve até hoje na nossa vida. Acho que até mais que a Argentina. Mais do que a assim, Argentina, eu também achei. Muito parecido. Tirando o clima e a língua, né, muito parecido com o Brasil. Os preços são muito parecidos, tanto na conversão quanto no poder de compra. É muito parecido mesmo. Assim, uma coisa ou outra fica mais caro, principalmente carne. A carne de boi ainda é muito cara na Romênia, mas tem coisas que são mais baratas e a gente substituiu a carne de boi por porco ou por frango, mas o poder de compra é muito parecido. Ficou muito parecido. E complementando o que a Paula falou, não só na Romênia, mas em todos os outros países, a carne de boi é muito cara e difícil de achar. Em compensação, o pão é muito barato também, em todo né? lugar. Bom, e agora, quinto e último item, prós e contras. Eu vou falar quais foram o que eu considero como pró. Ter vivido tanto, assim, falando em Bucareste, ter vivido tanto o clima do comunismo. A gente fez um tour e o guia explicou sobre o comunismo. Eu particularmente eu não tinha essa noção do que tinha acontecido na Romênia. Então a gente viveu esse clima de comunismo, o cara conseguiu transmitir bastante. E tanto as construções lá em Bucareste é bem estilo comunismo também. E o que eu gostei também foi a gente ter visitado Sibiu e Timișoara, que são cidades menores. Sibiu a gente se sentiu muito acolhido, uma cidade muito pequenininha, charmosinha, acolhedora, e a gente fez uma amizade legal com o nosso anfitrião lá do apartamento. E o contra, sinceramente eu estava esperando muito mais da Romênia. Eu estava esperando que a gente fosse conhecer muito, assim, que ia ter muito mais coisa para conhecer. Então, para mim esse foi o contra, assim, eu não conheci tanto quanto eu imaginei que fosse conhecer. Assim. Bom, pra mim, o grande pró foi ter feito amizade e ter construído ali uma relação com o nosso host, né, de Sibiu. Eu acho que a parte do comunismo, a aula de comunismo que a gente teve quando a gente fez o Free Walk Tour por Bucareste foi fantástica, assim, não tem palavras para descrever para vocês a aula de comunismo que o rapaz deu pra gente. Foi muito bacana, esse pra mim foi o grande pró. O contra, eu tenho alguns contras, acho que 2. Um contra que eu achei que eu esperava que a Romênia ia usar o Conde Drácula como um grande marketing do país. E não, ele basicamente é ignorado. Né? Em todas as cidades ninguém se fala de Conde Drácula. Em Bucareste a gente ouviu um pouco, eles contaram a história de Vlad, inclusive eu fiz no blog um post sobre isso, mas o pouco que se fala sobre Drácula, na verdade lá, eles quebram alguns paradigmas. Em vez de eles construírem mais marketing em cima disso, não, eles quebram esses paradigmas. Então, o castelo de Drácula, na verdade, é um castelo onde o Conde Drácula nunca morou. Ele passou algumas horas lá, alguns dias. A cidade onde ele nasceu não é também muito falada lá, né? Então, isso pra mim foi assim, eu acho que eu fui com muita expectativa, sabe? De Conde Drácula, e não rolou. E a outra coisa que pra mim foi um contra, eu não sei se pelas cidades serem muito pequenas, Sibiu e Timișoara, ou se a gente resolveu ficar muito tempo na cidade, eu me senti um pouquinho depressiva lá nos locais. O Rogério percebeu isso, a gente não trabalhou o quanto a gente poderia ter trabalhado, mas é um contra que não tem nada a ver com a cidade, tem mais a ver com o que eu senti lá do que com a cidade em si. Mas acho que vale pontuar também. Bom, e nas minhas expectativas eu tinha falado um contra diferente do que eu tô falando da realidade, tá? Então,
das expectativas eu tinha falado de um contra, que eu achei que fosse ter o jeitinho brasileiro, com o pessoal lá. Ah, não, isso a gente errou realmente. Erramos, né? Não teve isso daí, o pessoal é espetacular, fantástico. E o meu contra foi isso, eu esperava ter encontrado muito mais. Mas é isso, mesmo assim é um país que a gente gostou, tem muitas belezas, valeu aí pra ficar na memória e na lembrança. É isso aí. Bom, e é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dos vídeos das realidades da Romênia. Nós vamos deixar o card e na descrição também o vídeo das nossas expectativas. Então, se vocês gostaram, dê aquele joinha pra gente. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários e vem viajar com a gente!